Olá, queridos, saúde, paz e prosperidade. Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade aí à nossa série, sobre os livros, que eu deveria ler, São livros bons, livros cristãos, livros que podem trazer edificação, fortalecimento, despertar nossa fé, trazer conhecimento. E nós estamos hoje na nossa terceira leitura. A primeira leitura foi um livro do pastor Miles Monroe, Liberando Seu Potencial. O vídeo anterior foi do pastor Luciano Subirá, e nós falamos sobre o agir invisível de Deus. O livro é esse, o agir invisível de Deus. E o tema escolhido dentro desse livro foi os aguilhões de Deus, falando sobre a maneira como Deus trabalha na nossa vida, trazendo direcionamento. E hoje, como eu havia prometido, eu quero estudar com vocês um pouquinho, fazer uma leitura, O Homem do Céu, do irmão Yun. Queridos, esse livro ele é um pouco diferente dos outros. Os outros eram um pouco no nível de estudo, textos bíblicos. O Homem do Céu é um livro de testemunho. Então eu vou ler um texto para vocês de testemunho e a gente vai desenvolver o nosso assunto aqui depois que eu terminar de ler esse texto, tá ok? Mas eu quero lembrar você, pedir esse favor para você. Você está acessando aí o canal no YouTube. Por favor, se inscreva no canal, tem inscrever-se aí abaixo. Também ative o sininho, para você receber as notificações dos vídeos que eu estou fazendo, Se for postado outros vídeos, como já foram postados anteriormente, do Bispo Sérgio, de outros pastores e pastoras, você vai receber a notificação também e vai ser abençoado e edificado. E eu creio que esse material de hoje vai nos abençoar bastante, porque nós estamos vivendo tempos difíceis no nosso país, E a gente pensa, puxa, que coisa difícil. Eu quero ler alguma coisa com vocês desse livro hoje, para você entender que o que nós estamos passando não é fácil, mas não é tão difícil como algumas pessoas estão imaginando. Olha, então de novo, para você ver, O Homem do Céu, do irmão Yun. Só para localizar um pouco sobre o livro, esse é um pastor chinês, É um pastor chinês. E ele conta o seu testemunho nesse livro desde a sua conversão, a sua experiência com Deus, quando a sua mãe se converteu e levou a sua família, a cura do seu pai. E ele recebeu um chamado para pregar. Só que na China é proibido ter igrejas como nós temos no Brasil. Existe uma igreja permitida pelo governo da China, igrejas, e elas são controladas, são vigiadas e só pode falar algumas coisas do evangelho, mas não pode exigir um compromisso, pedir um compromisso, não pode fazer um trabalho do evangelho como nós temos a liberdade aqui no Brasil de fazer. Então é um pouco diferente da nossa realidade, muito mais difícil. E isso, irmão, não estou falando de 200, 300, 500 anos atrás, não. Eu estou falando de coisas que estão acontecendo agora. Esse livro é um livro bem recente, Ele foi editado agora, já no século XXI, para vocês terem ideia, contando experiências da década de 80, 90, os anos 2000 e diante. E continua acontecendo. Para quem não sabe isso, essas coisas continuam acontecendo, tá bom? Vamos ler aqui para a gente ganhar nosso tempo. Se achar necessário eu parar alguma coisa, eu paro. Mas lembre-se, esse livro eu preciso ler um pouco da história, porque é um livro de testemunho, tá bom? Eu estou lendo o capítulo 8 desse livro, que tem o tema Aquiete-se e saiba que eu sou Deus. Referência bíblica: e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Filipenses 1,14. Vamos à leitura então. Sou grato a Deus por sua graça e seu chamado. Ele tem imenso poder para dar aos que creem nele. Apesar da perseguição terrível por toda a China, eu e Deling é a esposa dele, nos preparamos para viajar para o norte,
cantávamos juntos uma canção baseada na declaração corajosa do apóstolo Paulo em Atos 20, de 22 a 24. Continuamos a nos reunir com os crentes, encorajando-os a buscar a direção do Senhor. Durante uma reunião de oração, um servo do Senhor subitamente entregou uma profecia para nós. Na hora em que você e sua esposa forem para o norte, enfrentarão um grande perigo. Mas não importa o que vai acontecer, Deus estará com vocês. Só para lembrar que eles pregavam nas casas. Eles iam muitas vezes escondidos como criminosos. Eles eram considerados criminosos, inimigos do Estado. E eles usam um termo na China, inimigos do partido. Tá? Isso é o quê? O Partido Comunista. São inimigos do Estado, inimigos do Partido Comunista. Vamos lá, diz assim, ó. Na manhã seguinte, antes de o sol nascer, eu e Deling pegamos o ônibus para a comarca de Wuyang, no norte. Vimos os cartazes com a minha fotografia em muitos pontos de ônibus. Informavam meu nome e anunciavam que eu era um criminoso perigoso, um contra-revolucionário. Afirmavam que eu era líder de uma organização antigovernista que incitava o povo contra a política religiosa do Estado. Chegamos a uma cidade e descemos do ônibus para pegar outro. Eu estava de óculos escuros para esconder os olhos. Muitos na estação haviam visto minha fotografia e ouvimos os comentários. Um homem disse: o governo vai dar uma grande recompensa para quem ajudar a capturar esse fugitivo. No caso, o fugitivo era ele. Por dentro, regozijávamos por saber que o Senhor era nosso refúgio. Sentíamos muito honrados em sermos criminosos procurados por estarmos lado a lado trabalhando com Jesus. É uma grande honra ser humilhado por amor ao nome dele. Os crentes de Henan eram completamente diferentes dos de Hubei. Estavam dispostos a arriscar a vida por nós e receberam os criminosos em suas casas. Quanto mais tensa a situação, mais desejavam mostrar amor e respeito aos servos de Deus. Seguimos nossa jornada. Prepararam uma reunião em uma determinada vila. O Espírito Santo nos levou a cantar um poderoso hino intitulado Mártires pelo Senhor. Quando terminamos de cantar, o lugar foi abalado. Houve muito pranto. Levantei-me para falar sobre o sofrimento do Senhor. O Espírito Santo caiu sobre nós e passamos a interceder com fervor por nossa nação. Dedicamo-nos mais uma vez à luta do Senhor. A reunião acabou, todos foram dormir, mas irmão humilde e fiel, ajoelhou-se no pátio e continuou orando por nossa nação. O Espírito Santo disse a ele com toda clareza: daqui 3 dias, alguns de vocês serão presos e espancados por minha causa. Alguns morrerão. Ele me contou isso e senti que o Senhor estava falando comigo. Sussurrei uma oração. Ó Pai, estou pronto a sofrer por causa do teu nome. Orei com minha esposa e sentimos que ela precisava voltar para casa a fim de consolar as famílias de muitos companheiros de ministério que estavam presos. Despedi-me dela e os crentes a acompanharam até a estação de ônibus. Nevou ininterruptamente durante 3 dias da reunião. As casas mais antigas ruíram com o peso da neve no telhado. Um lençol branco de gelo e neve cobriu a vila, mas na reunião todos queimavam com o fogo de Deus. O trabalho foi encerrado à meia-noite do 3º dia, 17 de dezembro de 1983. Os donos da casa aqueceram água para lavar os pés dos participantes. Lavei os pés dos meus colaboradores com lágrimas. Eles insistiram comigo para eu me assentar. Tiraram minhas meias e lavaram meus pés com lágrimas. Antes de recolocar meus sapatos com a maior gentileza, nossa reunião aconteceu em um lugar chamado a Vila do Amor.
como esse nome se mostrou verdadeiro. Nós nos separamos, pois cada um iria descansar em diferentes casas de crentes. Só para explicar. Eles marcaram uma reunião, a reunião era numa casa, a reunião era uma reunião secreta. As pessoas souberam que o irmão Yun vinha e vieram de longe. Então eles se reuniam secretamente. Aqui no caso eles ficaram alguns dias, mesmo com neve intensa, até derrubando telhados, eles estavam lá reunidos, orando, buscando a Deus, estudando a palavra, fortalecendo uns aos outros, mesmo com o risco de serem presos, de serem mortos, de perderem seus bens, estavam lá reunidos. Essa reunião terminou por volta da meia-noite, já era o terceiro dia, alguns foram dormir, outros foram alojados em várias casas, porque não moravam ali, não tinham como voltar aquela hora para casa. Ficavam na casa dos outros crentes espalhados por aquela vila. Tá? Vamos lá. Nós nos separamos, pois cada um iria descansar em diferentes casas de crentes. Antes de sairmos, o irmão Zhang pegou seu grande cachecol e o deu para mim. Quando deixamos o local da reunião, cerca de 10 homens com lanternas nos confrontaram nos arredores da vila. Gritaram: "Quem são vocês? O que estão fazendo aqui?" Nossos colaboradores, percebendo que havia algo errado, deram meia volta e fugiram. Também tentei escapar, mas não consegui. Um homem com um cacetete elétrico correu em minha direção e me deu um choque de centenas de volts. Imediatamente fui jogado para trás e caí na neve. Uma dor horrível percorreu todo o meu corpo. Eles me chutaram com as botas de ponta de metal e me deram coronhadas. Mais 4 irmãos também foram presos. Naquela hora ouvi uma voz bondosa que vinha do alto dizer apenas 2 palavras: "Eu sei." Entendi que a voz conhecida era a do meu Senhor Jesus, que muitos anos antes dissera aos crentes perseguidos de Esmirna: "Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que assim se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vocês, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida." Apocalipse capítulo 2, versos 9 e 10. Meu Senhor sabia o que eu estava enfrentando e tudo o que teria que suportar. Senti-me tremendamente encorajado. A profecia do irmão Zen voltou à minha mente, e toda a dor me deixou. Um dos oficiais indagou: "Qual é o seu nome? De onde você vem? Quantas pessoas trabalham com você? Onde estão elas? Fale agora, diga a verdade." Inclinou-se para a frente e falou em tom ainda mais ameaçador: "Diga a verdade. Se você mentir, vou esfolar você vivo." De repente fiquei tenso. Lembrei-me de que ainda havia muitos irmãos e irmãs no local da reunião e que eles corriam risco. Só havia um pensamento em minha mente: avisá-los do perigo que estava por perto. Imediatamente o Espírito Santo me fez lembrar da história do rei Davi, em que ele fingiu insanidade diante de Abimeleque. Gritei em voz bem alta: "Sou um homem do céu, moro na vila do Evangelho. As pessoas me chamam de estrela da manhã. O nome do meu pai é bênção abundante. Minha mãe se chama fé, esperança e amor." Os policiais me chutaram com violência, me agarraram, me puseram de pé e gritaram: "Que maluquice é essa que você está gritando? Perguntamos onde você mora e quem são seus companheiros." Nesse momento eu estava virado para o leste. Deles essa resposta: "Eles estão naquela vila lá." Depois voltei a gritar. Fui capturado pela polícia de segurança. Sacudiram-me e mandaram que eu os levasse aonde estavam meus amigos. "Mostre onde eles estão."
Se você estiver mentindo, vamos esfolar você vivo, ameaçaram, de cara fechada. Fui andando adiante deles, gritando bem alto. Fui preso pela polícia de segurança. Não sei onde foram as reuniões, porque sou um homem do céu, não sou deste mundo. Gritava cada vez mais alto, desejando que meus amigos ouvissem e conseguissem fugir antes de serem presos. Desse dia em diante, sem que eu tivesse a menor intenção, os crentes da China me deram o apelido de o Homem do Céu. Como pode-se ver, não pedi para ser chamado assim, pois não passo de um frágil vaso humano. Entretanto, recebi esse apelido. Em vez de fugir com minha gritaria, os irmãos e irmãs saíram para ver o que estava acontecendo. Achavam-se mais preocupados comigo do que com a própria segurança. Fui à frente dos oficiais pela neve, rumo à vila que ficava a leste. Eles me agarraram e exigiram: rápido, mostrem que casa, leve-nos até lá. Fingi estar confuso e gritei: ih, não é essa vila, estou enganado. Meus amigos estão em outro lugar. Jogaram-me no chão, me chutaram e bateram em mim. Usaram de novo o cacetete para me dar choques. Sei que teria morrido se o Senhor não tivesse me protegido. Os irmãos nos seguiam de longe, em silêncio. Viram o castigo que me infligiam. Ficaram aflitos e começaram a orar. Os oficiais notaram a presença deles. Eu não queria que eles corressem risco, então gritei de novo: sou um homem do céu. Não sei onde foi a reunião, não conheço nenhuma dessas pessoas que estão me seguindo. O homem do céu nunca será Judas. Conheço apenas o Senhor do céu. Olha, gente, que sofrimento é esse? Irmãos, lembrando, o irmão Yun, esses outros irmãos, eles não eram criminosos, não assaltaram, não roubaram, não mataram. Eles estavam simplesmente pregando o evangelho nas casas. Isso é na China, tá? Os irmãos perceberam que eu os estava avisando do perigo, deram meia volta e fugiram. Os policiais ficaram furiosos ao ver que eu os enganara. Eu e os outros 4 que haviam sido presos junto comigo foram empurrados e colocados na carroceria de um trator. Seríamos levados assim até a cidade de Weiyang. Fomos todos amarrados em uma só corda, como o gado que vai para o matadouro. Colocaram-nos em uma cela dentro do posto policial. A temperatura estava muito abaixo de zero. Não havia nenhum tipo de aquecimento, e os oficiais haviam tirado meu casaco e o jogado na neve. Tremíamos e nossas pernas e braços foram ficando roxos. Quase perdemos a consciência. As algemas geladas cortavam como faca nossos pulsos inchados. Usei as algemas para bater na porta e nas janelas de ferro. Olhei em volta e vi uma caixa de madeira quebrada em um canto da cela. Dentro dela havia um velho tambor. Bati nele com as algemas, fazendo muito barulho. Com toda a força dos meus pulmões, cantei o Salmo 150. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos. Louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai ao som da trombeta. Louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com adufes e danças. Louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Quanto mais eu cantava, mais me enchia de alegria. Levantei-me e louvei o Senhor. Pouco a pouco voltei a sentir minhas mãos e pés, e parei de sentir frio. Os 4 irmãos se ajoelharam e oraram com fervor pela China. O vento cortante assobiava fortemente do lado de fora, mas dentro da cela ouviam-se gemidos de intercessão. O barulho do tambor e da cantoria irritou profundamente os guardas, mas eles não quiseram deixar a cama quentinha para me fazer parar. Durante toda a noite, nós 5 encorajamos e fortalecemos uns aos outros. Aprendemos exatamente como Sadraque, Mesaque e Abednego que há liberdade onde o Espírito do Senhor está, seja em uma cela congelada ou em uma fornalha de fogo. Aleluia!
Na manhã seguinte, os guardas abriram a porta da cela e nos levaram para o pátio. O chão estava coberto por uma camada grossa de neve. Tiraram as algemas dos outros 4 e lhes disseram: vocês vão limpar a neve do pátio. Mas esse homem do céu, maluco, vai ficar algemado. Na noite passada ele fez muito tumulto e nos acordou cantando e batendo no tambor. O chefe deles balançou o cacetete elétrico na frente de meu rosto e disse: agora quem vai ficar acordado é você. Mandou que eu me ajoelhasse na frente dele, ao que eu protestei com veemência. Não vou me ajoelhar na sua frente, só me ajoelho diante do meu Deus. Então arrogante ele declarou: eu sou o seu Senhor, sou seu Deus. Se você se ajoelhar, eu posso libertar você agora mesmo. Irado, respondi a ele: em nome de Jesus, você não é o meu Deus, não passa de um funcionário deste mundo. Meu Senhor está no céu, sou um homem do céu. Ele ligou o cacetete e rosnou: se você é um homem do céu, não vai ter medo deste cacetete elétrico. Vamos, pegue-o com as mãos. Vários guardas agarraram meus braços e me obrigaram a estender as mãos. Em um instante, fui atingido por centenas de volts de corrente elétrica, que pareciam picadas de escorpião ou milhares de setas atravessando meu coração. Sentindo que estava prestes a morrer, clamei: Senhor, tem misericórdia de mim. Imediatamente, o cacetete parou de funcionar. Ninguém conseguia mais ligá-lo. Abri os olhos e encarei o guarda, que ousara dizer que era Deus. Ele estava apavorado. Apesar do frio, achava-se coberto de suor. Virou-se e fugiu o mais rápido que pôde. Os 4 irmãos haviam testemunhado o fato, e ao ver os policiais colocarem minha mão no cacetete, oraram a Deus, pedindo que ele tivesse misericórdia de mim. Na manhã seguinte, fomos enfiados numa van e levados para a prisão em Wyong. Eu sabia que havia muitos cristãos dentro daqueles muros. Na tentativa de encorajá-los, fui gritando, desde que entrei no pátio até chegar à cela: um homem do céu foi preso. Não sou como Judas, nunca trairei meu Senhor. Chegamos a uma cela e o guarda me deixou lá com o irmão Zen e outros 10 irmãos. Minutos depois ouvi que o portão da cadeia voltava a se abrir. Mais alguns crentes entraram. O guarda na entrada perguntou a um deles: você é um homem do céu ou é da terra? Ele respondeu: não sei do que você está falando. Os guardas queriam descobrir quais os cristãos que haviam acabado de prender eram como um homem do céu. Por fim o irmão declarou: sou da terra, não sou do céu. O guarda disse a ele: já que você é da terra, vai passar a noite na cela de um homem do céu. Quando ele entrou, eu me encontrava ajoelhado orando. Fitei-o com muita seriedade. Meu espírito estava irado porque ele havia negado ser crente para facilitar as coisas. Com grande fervor gritei: você tem de dizer não, 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 não ao diabo. Levantei-me e continuei a gritar: tem de dizer não, não, não ao diabo. Ele ficou olhando para mim e usei meu indicador direito para escrever a palavra não na parede. Pressionei o dedo com tanta força no cimento áspero que ele ficou dormente e começou a sangrar. Com sangue escrevi: não, 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 não tenha medo. Não confie nos homens, confie apenas em Jesus. Ao ver as palavras escritas com meu sangue, o irmão foi tomado de grande vergonha e convicção do pecado de abrir mão do seu testemunho. Curvou a cabeça e derramou lágrimas de arrependimento. Depois de ser solto, tornou-se líder de uma igreja em sua cidade. Senhoras cristãs que moravam por perto souberam que estávamos presos. De noite atravessaram a neve com dificuldade para trazer para nós os melhores cobertores e casacos que possuíam. Uma das mais velhas cruzou a neve de muletas. Era grande assim o amor delas pela família de Deus. Chegaram à prisão e disseram aos guardas que haviam levado aqueles presentes para as pessoas do céu. Eles perguntaram: para quem? Elas responderam: para as pessoas do céu.
Como estava na cela mais próxima da escritório da prisão, ouvi toda a conversa. Meu coração se encheu de gratidão pelo amor delas. Gritei para elas ouvirem minha voz. Sou um homem do céu. Vamos lá, queridos, continuando aqui, ó. Na manhã seguinte, os guardas trocaram os presentes. Ficaram com as roupas e o cobertor bom e jogaram dentro da cela desculpe, um cobertor esfarrapado. Um deles roubou também umas botas novas que elas nos haviam levado. O cobertor que recebi era um trapo velho, mas o amor daquelas irmãs me conferiu muita fé e coragem. Queridos, eu estou parando a minha leitura aqui. Tem mais para ler, tem muita coisa aqui nesse mesmo capítulo, né? Ele vai ser torturado de novo, vai passar por situações, vai ser levado a uma outra cidade, porque ele quebrou a lei, né, do país dele, no caso por poder pregar, por quebrar as regras do Partido Comunista, né, e as leis do país dele. Enfim, queridos, eu relatei essa história para vocês hoje, praticamente só uma leitura mesmo, porque é um livro de testemunho, para que a gente entenda o seguinte, que a fé, ela nos leva a um novo nível de compromisso com Deus. Talvez pela liberdade que nós tenhamos no nosso país, muitas pessoas não estão levando nada a sério. Nós vamos aqui agora mesmo contar que as irmãs foram levar roupas para eles no neve. Uma senhora de muleta atravessou neve, com muita neve, para poder levar uma roupa, uma bota, para levar um casaco. O amor entre os irmãos, que muitas vezes nós não vemos em nosso meio. Às vezes a pessoa tem um carro na garagem e na hora de ir para a igreja ela prefere fazer outra coisa, ficar em casa, né? Aqui essas pessoas lutam para falar da palavra. Hoje muitos cristãos do nosso país se escondem, não têm coragem de reconhecer que são de Deus, sabe? Não falam de Jesus, não contam o seu testemunho. Essas pessoas aqui arriscam a vida, literalmente, para falar de Jesus para outra pessoa, para contar o testemunho. Mesmo diante de ameaça, eles não negam que pertencem a Jesus. Queridos, eu quero encerrar minha palavra aqui orando. Orando e pedindo a Deus que nos dê forças para sermos uma igreja viva, para sermos uma igreja que ama o Senhor e que não tem medo de reconhecer a quem pertencemos. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar junto com os teus filhos. Nós lemos aqui um pequeno relato da história do irmão Yun, um homem do céu. As lutas que ele passou, mas não foi somente ele. Milhares e milhares de outras pessoas na China diariamente sofrem por causa do teu nome. Porque não podem fazer reuniões, nem mesmo nas casas, não podem ter templos, igrejas. Eles não podem falar do teu nome, Senhor. Eu quero lhe pedir, meu Deus, que o Senhor fortaleça a igreja da China, a igreja perseguida nos países, meu Deus, islâmicos, em todos os lugares onde há perseguição, que o Senhor fortaleça a tua igreja, esses homens e mulheres corajosos e ousados, Senhor. E eu lhe peço também, Senhor, que o Senhor nos dê mais coragem, mais ousadia, mais amor, Senhor, pela tua casa, pela tua obra, pelos nossos irmãos, que nós não venhamos nos envergonhar do teu evangelho, mas que com o poder do teu Espírito Santo sejamos firmes, convictos, crentes verdadeiros, mesmo diante das lutas e das dificuldades. Em nome de Jesus, eu lhe agradeço, Senhor. Amém. Queridos, então encerramos aqui uma leitura e incentivo você. Compra o livro. Aqui você vai rir, aqui você vai chorar, aqui você vai parar de ler para orar. Tenho certeza disso. É um livro muito abençoado. O Homem do Céu, do irmão Yun. Né? E eu quero dizer para vocês que amanhã a gente vai ler outro livro muito bom, que é Vivendo Acima da Mediocridade, de Charles Swindoll. Tá? Vivendo Acima da Mediocridade, o livro que vamos fazer um vídeo, se Deus permitir, no nosso próximo vídeo, tá bom? Deus abençoe vocês, fiquem com Deus e até o próximo, em nome do Senhor Jesus.